Manuela Alcântara. Vamos trazer então, e tem também a ver com a família Bolsonaro, tá? Moraes pede a Dino que marque julgamento de Eduardo Bolsonaro. Matéria da Manuela Alcântara com Pablo Giovanni na coluna Manuela Alcântara. Vamos então trazer os detalhes a respeito desse pedido de Dino. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, que marque o julgamento do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que é réu por coação. O Moraes, ele liberou o processo para análise do colegiado na tarde desta quarta-feira. O Eduardo, gente, ele é réu por supostamente tentar pressionar autoridades brasileiras a partir dos Estados Unidos em meio àquele processo que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista. O julgamento acontece após a Procuradoria-Geral da República pedir a condenação do ex-deputado. Segundo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, Eduardo atuou de forma continuada para interferir no processo relacionado à tentativa de golpe de Estado. O Gonet também considerou o quê? Que o inconformismo do réu, no caso Eduardo Bolsonaro, materializou-se em atos concretos de hostilidade e promessas efetivadas de retaliação internacional, com o objetivo claro de paralisar as persecuções penais em curso, o que preenche integralmente os requisitos do tipo penal imputado. Isso foi dito pelo PGR nas alegações finais que pediu, então, essa prisão de Eduardo Bolsonaro. Para a PGR, todo o percurso estratégico narrado na denúncia confirma o dolo específico de Eduardo Bolsonaro de instaurar clima de instabilidade e de temor, projetando sobre as autoridades brasileiras a perspectiva de represálias estrangeiras e sobre a população o espectro de um país isolado e encarnecido. Essas são palavras do Procurador-Geral da República. A principal motivação, ainda segundo o documento da PGR, seria mover o STF a não produzir juízos condenatórios nos processos relativos ao chamado caso do golpe. Vou aqui trazer a alegação, a frase final dessa fala da PGR em relação ao Eduardo Bolsonaro. Ó. Não há como se admitir ainda a tese de que a conduta do réu estaria protegida pelo exercício regular de um direito ou pela liberdade de expressão, dada a inexistência de direito absoluto. A liberdade de expressão, embora pilar da democracia, pode encontrar limites quando colide com os outros bens jurídicos relevantes, como a correta administração da justiça. Isso foi que foi dito pela Procuradoria-Geral da República nesse pedido, que agora está sendo aí, que pode vir a ser julgado no Supremo Tribunal Federal. O pedido, então, de Alexandre de Moraes para pautar esse julgamento na primeira turma ocorre em meio aí a requerimentos apresentados por parlamentares aliados do presidente Lula para incluir o senador Flávio Bolsonaro também na investigação. Um desses pedidos foi protocolado na última terça-feira pelo pastor Henrique Vieira, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Segundo esse documento, o Flávio adotou conduta semelhante à atribuída ao irmão ao se reunir com Donald Trump e Marco Rubio poucos dias antes de um escritório do representante do comércio dos Estados Unidos recomendar a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros. A gente tem falado desde cedo dessa reunião que aconteceu na semana passada entre o Flávio Bolsonaro e o Donald Trump, e também com o Marco Rubio, e a gente sabe que logo depois da reunião, no dia seguinte, primeiro, houve a classificação dos grupos brasileiros, as facções criminosas brasileiras foram consideradas grupos terroristas, e essa semana houve, então, essa possibilidade essas novas tarifas adicionais de 25%. A conduta, olha, o que escreveu o parlamentar. A conduta à hora narrada não é episódio isolado. Em 9 de julho de 2025, quando o governo Trump anunciou tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, medida expressamente vinculada pelo governo norte-americano ao processo penal em curso contra Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro publicou nas redes sociais: "Obrigado, Trump. Faça o Brasil livre de novo. Queremos um Magnitsky", escreveu o parlamentar, lembrando da Lei Magnitsky, essa lei que foi aplicada contra autoridades brasileiras, foi aplicada inclusive contra o ministro Alexandre de Moraes, depois foi retirada e
ainda esse ano, há um trabalho, né, de alguns setores da direita que tentam fazer com que Alexandre de Moraes sofra novamente essas sanções. Então, qualquer novidade você vai acompanhar aí na coluna de Manuela Alcântara. A gente traz qualquer outra aqui na Metrópolis TV.